Estamos começando mais um Lutz Podcast e hoje para conversar aqui com a gente temos Pedro Andrade. E aí, tudo bom? Beleza? Obrigado pelo convite. Estou muito feliz de poder falar um pouco, né? Acho que é importante a gente divulgar tudo que é novo, gera curiosidade. E muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, cara, por ter vindo. Para quem não te conhece, se apresenta um pouco. Qual que é o teu trabalho hoje em dia? Hoje em dia, né? Muito bom. Hoje em dia, pode ser que mude um dia. Mas eu sou, a gente na clínica é pioneiro em medicina de precisão, né? Bom, falando um pouco de mim, eu sou a terceira geração de médico da minha família. Pós-graduado em nutrologia, endocrinologia, medicina preventiva, né? Eu tenho cursos fora do país, na Universidade na Carolina do Norte de Nutrigenômica, né? E o nosso foco na clínica é medicina de precisão, né? Para quem não conhece, a medicina de precisão é basicamente você colocar os seus genes em jogo, né? Você entender um pouquinho como você funciona aí dentro para criar um tratamento que é um pouco mais preciso, um pouco mais individualizado, né? Então, na medicina e na nutrição de precisão, a gente leva em consideração o comportamento de alguns genes. Então, a variabilidade genética daquele indivíduo, a variabilidade do estilo de vida daquele indivíduo e a variabilidade do ambiente no qual aquele indivíduo está inserido, né? Então, essas são as três variantes, né, da proposta, né, da medicina de precisão. O quão individualizado é o indivíduo, assim, nesse sentido, sabe? O quão melhor é fazer, sei lá, uma consulta de nutrição de precisão, de medicina de precisão e etc. Tá, então, eu acho que a gente está nesse momento hoje da medicina, né, disruptivo, no qual o foco era muito mais na doença, né, e hoje a gente estuda como aprimorar, tratar e prevenir, né, mas principalmente focando na saúde, né, então eu vou dar um exemplo como conhecer um pouquinho sobre a sua genética pode te ajudar. Então imagina que você tem um genótipo para desenvolver Alzheimer, por exemplo, né? Tem um gene chamado ApoE, uma mutação num gene chamado ApoE, que aumenta aí 300, 400% seu risco de desenvolver a doença. Então, você sabendo daquela informação desde cedo, né, ou mais cedo, já vai fazer com que você tome algumas atitudes para poder prevenir, né? E hoje a gente sabe que doenças como doenças cardiovasculares, Alzheimer, depressão, doenças crônicas, elas são tratáveis e preveníveis com o estilo de vida. O problema é que isso não é divulgado porque 80% dos estudos relacionados a estilo de vida, tratamento e prevenção de doenças, eles foram publicados em menos de 5 anos. Então você imagina que as pessoas que me ensinaram medicina, eles não tiveram contato com isso. Então você falar para um médico hoje, né, para um neurologista, convencional, vamos dizer assim, né? Dos atualizados já sabem bem, mas a massa, né, da medicina convencional, que você fazer atividade física, que você comer bem, que você diminuir o consumo de carboidrato simples, de carne vermelha, você vai estar diminuindo muito o risco de desenvolver essa doença, porque ela, no final das contas, não depende tanto do seu genótipo, e sim do ambiente no qual ela tá envolvida, do seu estilo de vida, isso te dá uma autonomia muito grande. Então, essa é a ideia, né, da medicina de precisão. Você entender como um pouquinho você funciona, os teus riscos e criar um tratamento que seja um pouco mais preciso, né, para determinado risco. Por que você acha que aconteceu isso? De só agora existe uma medicina que busca prevenir as doenças e não só tratar elas depois que já acontece? Cara, eu acho que essa medicina, ela já acontece há muito tempo, né? Só que ela é muito pouco divulgada. Então, se a gente vê ali no leste dos Estados Unidos, tem muitos polos que aplicam esse tipo de medicina há muito tempo. Óbvio que não com tanto de tecnologia, né? Com tanto de conhecimento que a gente tem hoje. Mas eu acho que a globalização, a comunicação, tudo isso foi aprimorando e fez com que as pessoas tivessem mais acesso também a esse tipo de medicina, né? E principalmente os estudos, né? Acho que quando as publicações elas ocorrem, isso acaba fazendo mais sentido, né? Porque, queira ou não, a medicina é baseada em evidências. Então, se você não tem uma evidência científica mostrando que aquilo realmente é plausível, você não vai colocar energia naquilo, você não vai olhar aquilo com outros olhos, né? E se você colocar há 20 anos atrás, não é muito tempo, a gente não tinha estudo quase relacionado à atividade física e prevenção de doenças.
Então, uma coisa muito, muito nova, né? Então, Enquanto já estavam desenvolvendo, por exemplo, remédios para depressão e etc, né? exatamente. Então, e hoje a gente sabe, tem estudo mostrando que a atividade física é igual ou superior a medicamento para depressão moderada, né? E só que quantas pessoas sabem disso? Né? Então, e esse movimento que hoje a medicina de precisão, ela é só, eu brinco que ela é ponta da lança da medicina preventiva hoje, porque você consegue ter dados muito específicos, por exemplo, se você tem um genótipo para desenvolver ansiedade, se você tem um genótipo para ter falta de alguma vitamina, então coisas muito específicas, mas não muda o fato de você ter que cuidar do seu estilo de vida, entendeu? Você cuidando do seu estilo de vida, você vai conseguir ter bons resultados. A medicina de precisão ela só vai personalizar um pouco o teu tratamento. Quais são os princípios, então, desse estilo de vida? Assim? Quais são os fatores que eu tenho que levar em conta para ser o mais saudável possível a esses olhos, sabe? Cara, é uma pergunta muito importante, né? É uma pergunta que eu me faço todos os dias, inclusive, porque é muito fácil eu falar pra você, putz, dorme bem, putz, faz atividade física, putz, tem ali exposição solar, come de maneira mais saudável, mas isso é extremamente individual, né? Então, putz, eu tendo todo dia pacientes que têm, sofrem traumas de abuso, que têm infâncias muito difíceis. Então, eu acho que hoje o que mais conta é a gente cuidar da parte emocional, né? E como foram criados, né? Como foi criado esse comportamento ao longo da vida. Porque se você não consegue cuidar da sua saúde mental, você não consegue ter uma mudança duradoura no teu estilo de vida, entendeu? Todo mundo sabe que é legal dormir, que precisa, né, dormir, que precisa fazer atividade física, etc. Só que você não tem um mindset, você não se conhece, né? Você não busca esse autoconhecimento, fica muito difícil, né? Falando da parte lógica, mas fazendo você entender um pouquinho sobre uma relação de causa e efeito com o estilo de vida, tá? Pensa que os primeiros hominídeos na Terra, eles apareceram há cerca de 2,5 milhões de anos, tá? Se a gente colocar os primeiros mesmo. E durante todo esse tempo, veja, durante 2,5 milhões de anos, a Terra, o nosso ambiente, ele não mudou muito, né? Tem ali muitas coisas iguais, né? A gente ainda tem o Sol, a gente ainda tem o solo, a gente tem todas essas características. E nossa genética, o nosso genótipo, ele foi esculpido nesse ambiente, entendeu? Primitivo. Então pensa que você tinha muita exposição solar de manhã, você era obrigado a dormir muito cedo, você era obrigado a se movimentar muito, você era obrigado a passar fome em alguns períodos, entendeu? Essas provocações que a gente chama de hormese, né? Resumindo, tudo que não te mata te fortalece, faz com que você crie um ambiente cada vez mais saudável para o teu corpo. Como se fosse uma provocação mesmo. Ei, acorda aí que você precisa viver, né? Só que nos últimos 100 anos, praticamente, um pouco mais, na verdade, mas principalmente nos últimos 100 anos, tudo mudou no nosso ambiente. Então você tem radiação a hora que você quer, você tem comida a hora que você quer, você tem... você criou ali um ambiente para o seu genótipo muito mais hostil. Não tem mais necessidade de se movimentar Não tanto. tem mais necessidade de se movimentar tanto, exatamente. Então você tentar mimetizar, né, algumas dessas características desse homem primitivo torna-se fundamental para você adquirir saúde. Então, para você ter ideia, hoje tem estudo mostrando que se você dorme depois das 23 horas, já aumenta seu risco de ter depressão, por exemplo. Já faz com que você fique mais reativo no dia seguinte. Tem uma região do seu cérebro chamada amígdala. Não é a amígdala da garganta. Mas é uma região que controla a sua impulsividade, né? E quando essa região ela tá mais hiperestimulada, você tem piores comportamentos. Você torna-se mais agressivo, você acaba sendo um pouco mais impulsivo. Então imagina uma pessoa, e depois que se você dorme depois das 23 horas, você já tem uma tendência a ter um hiperestímulo dessa região do seu cérebro. Então, o resumo, né? Não era para você dormir depois das 23 horas.
Então, se a gente seguisse alguns padrões, né? Com certeza a humanidade seria bem mais saudável. Engraçado isso, porque a forma que o ambiente está hoje, o acesso, por exemplo, à luz artificial que a gente tem com as próprias lâmpadas, etc., mas o celular de noite faz o cara ir dormir mais tarde, isso faz ele acordar mais estressado, que faz ele ficar mais impulsivo e come uma besteira, e aí aquilo vira uma bola de neve, né, cara? Sim, cara, e esse que é o lance, né? Isso que a gente tá tentando resgatar, né? Tem uma frase de um filósofo indiano chamado Jiddu, que eu gosto muito. Ele diz o seguinte: não é sinal de saúde estar ajustado a uma sociedade profundamente doente. E hoje a medicina, e eu falo que hoje a medicina convencional, tem muitas pessoas que chamam a medicina convencional de medicina tradicional, mas não é, gente. Medicina tradicional é uma medicina hipocrática, daqui a pouco eu posso até falar um pouco mais sobre ela, mas eu brinco que a medicina que a gente tem hoje é convencional pro estilo de vida que a gente leva. Um estilo de vida muito mais estressante, um estilo de vida não saudável, então é uma medicina que convém para isso, entendeu? Então, você tá ansioso? Então vamos tomar um remédio para sua ansiedade. É uma medicina que é conivente com o estilo de vida doente, entendeu? Você tá com pressão alta? Tem problema, toma aqui seu remédio para pressão. Você tá desanimado? Toma aqui alguma coisa para te animar, entendeu? Mas qual que é os problemas da medicina ser assim? O que isso pode causar? Putz, cara, essa pergunta é uma pergunta bastante interessante, né? Eu sou professor numa pós-graduação e eu dou uma aula, e a primeira aula, inclusive, fala sobre a história da medicina. Então, é uma pergunta pertinente, porque se você não conhece a sua história, você não conhece nada. E na medicina acontece da mesma forma, né? Então, vamos pegar lá no início do século passado, né? Mais ou menos em 1900, 1910, surgiu um cara chamado Abraham Flexner, né? E ele foi um cara que simplesmente mudou totalmente a história da medicina, né? Abraham Flexner era um professor, se eu não me engano, ele era um professor, ele dava aula de como ensinar, olha só. Ele dava aula de como ensinar, é um professor de educação em Stanford, eu acho, alguma coisa assim. E ele era muito conhecido, né? Ele era muito bom, ele tinha as teorias dele. Então, as pessoas mais ricas dos Estados Unidos na época, né? Rockefeller e os Carnegie, essas duas grandes famílias, eles estavam começando a entrar na indústria farmacêutica, que era muito promissora na época, né? Tinha ali, né? Eles já faziam ali parte, eles já tinham, né, todo o monopólio de tudo que é indústria, né? Principalmente do petróleo, né? Acho que todo mundo aqui, ou quase todo mundo deve conhecer o Rockefeller, foi simplesmente a pessoa mais rica do mundo, de todos os tempos, né? E um cara extremamente inteligente. Então, o que ele fez? Ele pegou, quando ele foi entrar no business, né? Na farmácia, ele simplesmente viu que apenas 10 a 20% das pessoas que prescreviam remédios, dos médicos na época, eram alopatas. Só 10 a 20% dos médicos na época era alopata. Então ele pegou um professor, Abraham Flexner, né, para criar o que a gente chama na medicina de Flexner Report, ou relatório Flexner. Então, basicamente, ele pegou em 1910 e fez um relatório de todas as escolas médicas, né, dos Estados Unidos. Pensa que esse relatório ele foi feito, cara, numa época que não tinha avião, não tinha metrô, não tinha, não tinha ônibus, né? Então ele fez isso nos Estados Unidos inteiro, a Mal cavalo, de tinha carro, né? carroça, né? E qual foi o Caramba. lance, cara, do Abraham Flex? Qual que foi o relatório? O que ele mostrou no relatório dele? Óbvio, extremamente tendencioso, né? Que, cara, essas escolas médicas estão todas erradas. Por quê? Isso aqui é misticismo, é curandorismo, quiropraxia não existe, naturopatia não existe, a medicina ayurvédica não existe, medicina chinesa que tinha na época nos Estados Unidos, isso aqui não existe, você tá louco? Falar que essa erva vai ajudar alguma coisa, me mostra a ciência por trás disso.
E a alopatia, as escolas médicas alopatas, elas acabaram se proliferando a partir daí, por conta do fechamento de todas as outras. Com, por conta desse relatório, né, que o Abraham Flexner mostrou para os Carnegie e Rockefeller e para quem governava na época, falando, meu, tá tudo errado, então ou a gente muda tudo, ou a gente vai ter um grande problema lá na frente. Pode Eu ter não. tido alguma. Desculpa te interromper. Alguma coisa a ver também com deixar a parada mais americanizada, né? Não queriam trazer tantas coisas de Eu acho fora. que assim, né? Dá pra gente ter muitas interpretações desse fato. Porque o fato é que a intenção ela foi boa, que foi uniformizar o ensino médico, né? Tipo, vamos deixar uma coisa que todo mundo faça, que todo mundo aplique, né? Vamos deixar as condutas mais uniformes, né? Só que nesse lance de deixar as condutas uniformes, ele matou todas as outras medicinas. Porque dentro das faculdades médicas é que é onde faziam os experimentos alopáticos, entendeu? Então, queira ou não, né? A pessoa que saiu mais ganhando de tudo isso foi o Rockefeller. Porque agora só tem alopatia. Nossa, maravilhoso. Agora eu vou poder ter muitos prescritores, as escolas médicas. Ele injetou milhões de dólares na época para as escolas médicas, incentivando a pesquisa da alopatia, né? Tem um viés é, é, humanístico aí por trás, tá? Eu não acho que totalmente o Rockefeller fez isso para ganhar dinheiro, porque a gente sabe que ele era um filantropo e tudo mais, só que a gente não pode esquecer que ele também era um empresário, né? Então eu acho que sim, ele acreditava muito na alopatia, tanto é que, cara, o nome do Flexner Report era uma pílula para cada doença, entendeu? Então eles queriam achar um jeito que a ciência resolvesse tudo. E para isso, obviamente, né, acabou se criando todo esse sistema que a gente conhece hoje na medicina, matando por inanição todas as outras escolas médicas, né? Até porque se a gente vê uma erva, um chá, você dá uma orientação para um paciente, não tem um valor, né? Tem um valor para o paciente, mas gera uma patente isso? Não gera uma patente. Então, desde 1910, a gente está querendo gerar patente para as coisas, para falar, ó, isso tem nome, isso tem cura, isso tem nome, isso tem cura, a gente trata isso com isso, né? E durante muito tempo foi perpetuado assim, né? E hoje a gente vem mudando isso, né? Se a gente for pegar na história, em 400 antes de Cristo, ali com Hipócrates, como que o Hipócrates tratava a medicina? Ele falava que as doenças elas começam no intestino, para começar. Segundo, que você tem que cuidar do ambiente no qual você está inserido, entendeu? E terceiro, se você não está comendo bem, você não vai ter saúde. Então são premissas que hoje a gente valoriza na medicina preventiva, mas que durante todo esse gap de tempo foi totalmente esquecido. Tipo, a nutrição não tem muito impacto, teu estilo de vida não tem muito impacto, porque a gente achava que as coisas eram genéticas, né? Então, o problema é que Daria pra resolver tudo com pílulas, né? o problema é que o projeto Genoma Humano, ele terminou em 2003. E a gente descobriu que a gente tem menos genes do que uma banana. Então, caramba, então não é genético. E a gente já está estudando esses genes. Então o problema está muito mais em como a gente está apresentando esses genes para o ambiente, para o estilo de vida no qual a gente está inserido. O médico, na época de Hipócrates, ele era remunerado, ele era enaltecido, né? Ele era reconhecido como um bom médico quando a tribo, né? Quando a comunidade daquele médico não tinha doença, entendeu? Então, quando a comunidade não tinha doença, o médico era bom. Igualzinho hoje, né? Só que não. Então, hoje a gente ganha, a gente Que é remunerado interessante para isso. tratar doenças. A gente é remunerado. Então, tem um puta interesse para que as pessoas sejam saudáveis? Não, não tem um puta interesse. Por quê? Você só vai no cardiologista se tiver algum pepino. Você só vai passar num reumatologista se tiver com dor. Entendeu? Então, eu sei que tipo, eu sou um médico alopata, né, por formação, mas a gente tem que pensar um pouco fora da caixa, né? Eu tenho muitos professores dentro e fora do país, né, e que hoje têm essa mesma noção, né? Eles ensinaram durante muito tempo medicina alopática, né, apenas a medicina alopática, e depois de muito tempo, muitos deles são inclusive aluno,
pacientes meus hoje. E eles, caramba, Pedro, verdade. Isso aqui tem todo sentido. Cara, a gente precisa mudar isso. E não que a medicina alopática ela esteja errada, né, cara? Não é isso. Mas o meio de tratamento, né? O jeito no qual ela é usada é errado. A medicina, a alopatia é só mais uma ferramenta. Então, eu vou falar pra você que eu vou curar todas as doenças conhecendo a sua genética, com o seu estilo de vida, com o teu ambiente. Não, tem muitas coisas internas aí que eu não tenho a mínima ideia de como funciona. Muitas coisas que são suas, né? E que às vezes um remédio antidepressivo, um remédio para sua pressão, um remédio para dor, ele vai ser fundamental. Mas, Mas cara, 90% das pessoas não precisam. O problema é que as 90% das pessoas utilizam remédio para isso. eu, a, de um tempo pra cá eu sempre me liguei bastante assim em estilo de vida e tal, mas só alguns meses pra cá que eu tô me importando bem com nutrição. Depois que clicou na minha cabeça que, pô, literalmente as células do meu corpo estão se constituindo do que eu coloco na minha boca, do que vai pro meu intestino. O quanto você acha que a indústria alimentícia, esse padrão alimentar que a maioria das pessoas tem, tá ligado às doenças, à falta de saúde da sociedade em geral, assim? Tá. Então, vamos colocar que em média, depende da pessoa, tá? Mas em média, 33% das doenças, elas têm origem do seu genótipo, em média. Ou seja, se 33% das doenças têm origem do seu genótipo, quase 70% estaria sob seu controle. Ou seja, teria impacto o que você come, o que você faz, as pessoas que você convive, os lugares que você tá, os traumas que você não superou, as coisas que aconteceram com você na sua infância, na sua adolescência, como você interpreta você, como você interpreta o mundo. Então pensa que mais da metade é influenciado por aquilo que você está fazendo. E a nutrição, ela tá nesse meio, né? Então, mais ou menos. Óbvio que isso vai variar de pessoa para pessoa, né? A gente tem, né, exemplos de pessoas que vão comer errado a vida inteira e que não vão desenvolver doença nenhuma, né? Assim como tem pessoas que vai comer ali errado no final de semana e vai fazer alguma coisa a mais e, putz, com 50 anos vai desenvolver alguma doença, vai infartar, sei lá. O genótipo pesa mais em alguns indivíduos, né? Mas, como eu falei, mais ou menos, aí se fosse para dar uma estimativa, mais ou menos 33% o genótipo manda. Não deixa de ser bastante, eu achava que era menos, pra ser sincero. Eu achava que o genótipo era tipo 10%. Cara, é que assim, é difícil dar uma estimativa, né? Mas para quem achava que o genótipo era tudo antes, né? Antes, na medicina, tudo a gente colocava a culpa da genética, né? Tipo, putz, você teve aquela doença, então você tá, né? Você tá com essa maldição da sua família e você vai desenvolver isso em algum dia. Mas hoje a gente sabe que não, né? Mas acho que mais do que falar do que do impacto da nutrição, né? Eu acho que, óbvio, é super importante também, mas como você tá escolhendo esses alimentos, entendeu? Então, hoje em dia tem uma onda, né, de um movimento de pessoas e que normalmente não conseguem fazer ali um esclarecimento do que é comer saudável, entendeu? Então, comer saudável não é só você tirar o glúten, não é só você comer salada, não é só você. Então, eu vejo muitas pessoas que comem saudável, que comem extremamente limpas, né? Uma refeição extremamente limpa, mas, cara, tá tão identificada com aquilo, entendeu? Que não consegue ter saúde, né? Então, aquela Interessante isso. pessoa que também é uma doença, né? A vigorexia também é uma doença. Então, pensa que a nutrição ela é uma parte da sua saúde. Agora, se você tá pensando nisso o dia inteiro, se você tá com medo do que você tá comendo, porque você tá vendo ali que o glúten faz mal, que o lactose faz mal, que a carne vermelha faz mal, ferrou, né? Eu tenho um paciente, cara, pra você ter ideia, que durante anos tratando intolerâncias alimentares. Durante anos tratando intolerâncias alimentares.
comia leite e tal, passava mal, comia glúten, passava mal, ele mudou de cidade e isso sumiu. Isso desapareceu. Para você entender o impacto do estresse, o impacto das suas emoções, né, também na digestão desses alimentos, entendeu? Então, se você não tem ali uma cabeça muito bem, como eu falei, tudo começa na cabeça. Tudo começa A própria na tua relação que você mente, tem com aquilo a ali. relação que você tem, exatamente. Então, mais importante do que a alimentação em si é a relação que você tem com determinados tipos de alimentos, né? Mas são, acho que, ossos do ofício. Acho que tudo está mudando. Quanto mais informação, óbvio, você vai ter pessoas que vão divulgar certas informações com certo sensacionalismo. Isso vai acabar influenciando também pessoas a terem esse comportamento, né? Mais de medo. Mas eu acho que, no final das contas, talvez antes um comportamento, né? E uma pessoa que está afim de entender sobre nutrição e que às vezes corte alguma coisa, do que aquela pessoa que está consumindo alguma coisa que está intoxicando ela todo dia, que está fazendo mal e ela nem sabe, né? Porque o comum virou normal, né? Então, você ali comer um alimento congelado todo dia, você comer ali é, um alimento frito, enfim, é o padrão, né, da maior parte da população, porque a gente não tem educação sobre isso. Como que você, na tua vida, e como é que você passa isso para os pacientes, faz para melhorar essa questão das emoções, da relação com o ambiente? Quais são os teus princípios nisso? Cara, vamos lá. O começo de tudo é você mudar o mindset de como você vai se cuidar. É você saber onde você vai colocar a sua saúde, né? Então, eu vou fazer algumas perguntas para você que eu faço para uns pacientes, você vai entender onde eu quero chegar. Tem gente que fica milionário com 20 anos de idade, tem gente que fica com 30, 40, 50, e tem gente que nunca fica. Tem gente que acha o amor da vida com 40, 60, 80, tem gente que nunca acha. Tem gente que acha o emprego dos sonhos com 30, 40, 50, tem gente que nunca acha, tem gente que tem filho, tem gente que não tem, enfim. Essas coisas, ou alguma delas pelo menos, são fundamentais? O que você acha? Não. O que é fundamental para você? Me sentir bem. E o que você precisa para se sentir bem? Para mim, na minha vida, preciso de tempo livre, exercício físico, e acho que é isso. O que você precisa para se sentir bem, no final das contas, você quer todas essas coisas, né? E exercício físico e tudo mais. Porque você está buscando uma coisa, assim como eu estou buscando, assim como todas as pessoas estão buscando, que é ser feliz. Ou seja, fundamental, o que está ali na base da sua pirâmide da vida, é você ser feliz, certo? E é exatamente esse o problema, né? Porque as pessoas, elas acabam invertendo um pouco dessa pirâmide. No final das contas, 3 coisas só são fundamentais, que vai resumir muitas dessas coisas que você está pensando aqui. Primeiro, a sua saúde. Você conhece alguém feliz sem saúde? Não existe. Segundo, teu amor próprio. Você conhece alguém feliz sem amor próprio? Não. Difícil. E terceiro, que é ser livre. Que não atribui a essência da sua felicidade a coisas, a pessoas, a valores. Isso é fundamental, isso é essência do que qualquer ser humano precisa para ser feliz. Aí você deve estar pensando, pô, Pedro, meu trabalho, meu dinheiro, meu emprego. Isso tudo faz parte do topo da pirâmide. Que na clínica a gente chama de importante. É importantíssimo, mas não é fundamental. Certo? Então, esse é o ponto, né? Por que as pessoas adoecem? O resumo de toda a medicina tá aí. As pessoas adoecem porque elas colocam coisas importantes na frente de coisas fundamentais. Então, sem perceber, você vai colocando tantas coisas na frente da sua saúde, do teu amor próprio, do ser livre. Pronto, errou, você vai ficar doente mais cedo ou mais tarde. Resumo de toda a medicina. Todas as doenças elas vão partir do princípio que você está deshierarquizando essa relação do que é fundamental com o que é importante. Você vai perceber que no final das Faz contas, todo sentido, né? essas três características, cara, elas são a mesma coisa, né?
Porque a sua saúde, ela não vive sem o seu amor próprio. O teu amor próprio, ele não sobrevive sem a sua liberdade e vice-versa. Elas estão meio que misturadas, né? Então, quando você faz a pessoa entender isso, né? Acho que fica um pouco mais claro, né? E, obviamente, você criar um plano de ação para aquela pessoa, né? Então, por exemplo, ah, tem uma coisa que você paga todo mês, né? Chamado plano D, Não sei. que você paga todo mês para se cuidar. Quando você precisa ir no hospital, quando você precisa fazer um Plano de exame. saúde. Plano de saúde. Boa. Mas você usa quando você tem saúde? Não. Então é um plano de? Doença. Plano de saúde, cara, é o que você vai fazer hoje com a sua saúde. Entendeu? É o que você tá fazendo com a sua saúde. Física, mental e espiritual. E se você for perceber, 99% das pessoas não tem plano de saúde. Eles têm um plano de doença, mas eles estão com um plano exato do que elas vão fazer da hora que ela acorda até a hora que ela vai dormir com a saúde dela. Que Cara, ela isso é fez, muito interessante. o que ela fez para cuidar da saúde mental dela hoje? O que ela fez para cuidar da saúde física dela hoje? O que ela fez para cuidar da saúde espiritual dela hoje? Então, se você não cuidou um pouco disso, o que vai acontecendo? Lei do uso e desuso, você vai atrofiando. Então, se você não lê um livro hoje, se você não lê alguma coisa hoje, você está atrofiando o teu cérebro. Se você não fez algum tipo de exercício físico, você está envelhecendo o teu corpo físico. Você está, né, criando ali piorando a tua performance, né? Se você não, cara, não se reconectou de alguma maneira com uma religião, com um caminho, né, que vai fazer você, né, se sentir mais vibrante aí por dentro na parte espiritual, isso também tá te adoecendo aos poucos, tá? Então Sério? esse é o esse é o ponto, né, cara? Você dá essa fazer com que as pessoas tenham essa ideia, né? Óbvio que você não vai mudar a vida da pessoa do dia pra noite, mas quando ela entende isso, que a responsabilidade está nela, né? E no final das contas, você não vai pro médico e não deveria, né, ir pro médico para você se cuidar, né? O cuidado ele faz parte da sua relação com você. Você tem que ir no seu médico para você ter algumas orientações, para ser prescrito alguma coisa, um suplemento, um remédio, enfim. Mas o cuidado, ele faz parte das suas tarefas, né? E quando você mostra isso para o paciente, né? Isso fica um pouco mais... Você dá um pouco mais autonomia para a pessoa. Acho que esse é o ponto, né? Você cada vez mais dando mais autonomia para as pessoas sobre a saúde delas. É que parece, a impressão que eu tenho é que ficou fácil, entre aspas, ficou fácil ser feliz o tempo inteiro, sabe? Entre aspas, de, pô, eu peço aqui um hambúrguer, assisto um TikTok ali meia hora, já tô sentindo alguma coisa. Tudo bem, não é uma felicidade verdadeira, mas eu tô me sentindo bem, vai. E aí a pessoa não consegue ter a noção de que às vezes de gostar de se sentir bem quando ela vai pra uma academia, por exemplo, sabe? Perfeito, cara. Tem um livro que fala sobre isso, né? Sobre, sobre esses picos de dopamina, né? Que a gente que a gente fica viciado, né? Mas acho que esse é exatamente o risco, né? O perigo. Porque chama-se Nação Dopamina, se eu não me engano, o livro. E ele diz exatamente isso, né? Porque que a gente vai colocando esses pequenos prazeres na nossa vida, né? Vai tendo essas vias de recompensa, né? Porque a dopamina é um neurotransmissor relacionado à recompensa. E a gente não consegue ter grandes felicidades. Quando chega alguma coisa muito incrível pra gente fazer, puta, você tá tão anestesiado com tantas coisas pequenas que isso acabou não te gerando, né, o mesmo impacto, né? Lembra quando a gente era criança, né, que a gente tinha algumas certas regras? Então, quando a gente ia fazer alguma coisa, cara, sei lá, se sua mãe ia te levar pra praia, como que você ficava? Muito feliz. Muito feliz. Muito. E Muito no feliz. shopping, né? Era algo No muito shopping, foda. cara, era muito foda. Hoje em dia você pode fazer a hora que você quiser isso. Você não tem uma regra, você não criou essa disciplina, entendeu? De saber o momento que você precisa, né? E talvez esse seja o grande problema, né, cara? Você
saber, né, e-mail a isso é muito difícil, né? Concordo. Mas criar também regras e momentos para você ser mais feliz, né? Momentos para te dar essa recompensa, né? Porque quanto mais recompensa você tem, a recompensa acaba, uma hora ou outra, se tornando algo supérfluo, né? Então, né, eu acho que a felicidade é algo muito maior, né? Algo muito mais filosófico, né? Mas se a gente quiser ter muita alegria num determinado momento, acho que invariavelmente a gente vai ter que ter aí uma certa disciplina, né? Pra saber ter essa alegria, né? Pra sentir algumas dores que elas são precisas, É que né? existe a recompensa que vai te matar mais cedo, né? Existe uma recompensa que vai fazer você viver por mais tempo, né? Um exemplo. Exatamente, cara. Exatamente, né? E essa recompensa que vai fazer você viver por mais tempo é o que a gente mais estuda na medicina. Tem um congresso que acabou de acontecer na França sobre longevidade e eles falaram exatamente isso, sobre hormese, né? Essas pequenas dores que você tem que promover no teu organismo para você dar mais valor às coisas, né? Então, quando você sente uma dor de uma atividade física, por exemplo, você aumenta em 100, 200, 300% a quantidade de receptor que você tem de dopamina, de noradrenalina, de serotonina, que são também neurotransmissores que modulam dor. Justamente para você não sentir aquela dor de novo. Então, a primeira vez que você foi treinar, como que você ficou dolorido? Cara, Não saía da cama. eu lembro até hoje, eu ficava andando assim, ó, com o braço. Igual um dinossauro, né? E aí, isso no segundo treino foi muito melhor, e foi muito melhor, e foi muito melhor. Por quê? Porque o teu corpo está readaptando àquela nova realidade, né? E essa readaptação às dores, né, também faz com que você aumente neurotransmissor. E o neurotransmissor não vai só modular a dor, ela vai te deixar mais motivado. Níveis bons de serotonina e dopamina vão te deixar mais resiliente, fazer com que você tenha melhor memória, fazer com que você tenha mais criatividade, entendeu? O jejum também faz isso. O banho de gelo também faz isso, né? Sauna também faz isso. Então, essas pequenas dores, e que hoje em dia, cara, você precisa disso? Não, você tem um banho quente, você tem a sua Nutella com pão que você tá comendo cedo, você pode ir no shopping a hora que você quiser, aí você pode ficar o dia inteiro no Instagram ficando satisfeito com a vida dos outros, né? Tipo, você não precisa ter mais nada, porque você tá vendo ali, ó, as pessoas tendo tudo acontecendo, então você tá ali, né, bem acomodado, né? E essa acomodação que é o risco. E acho que tem tudo a ver com o que você falou sobre mudar primeiro o mindset, sabe? Antes de tudo. Primeiro o cara precisa se ligar que tá acontecendo isso na vida dele, né, cara? Consciência. Então, se você não promove, né? Se você não planta essa sementinha de consciência na cabeça de cada um, cara, o tratamento vai ser falho. Porque não adianta você prescrever uma dieta. O cara, se ele não entendeu por que ele tá fazendo aquilo, se ele tá fazendo só pra emagrecer, ferrou, né? Se ele não entendeu por que ele tá fazendo atividade física, se ele acha que a atividade física é pra emagrecer, ferrou. Porque ele vai chegar no objetivo dele em algum momento. E depois que ele chegar, o que vai acontecer? Não vai estar mais motivado pra fazer aquilo. Entendeu? Aí ele volta a Então engordar tem de que ser uma novo. coisa muito mais interna. Você tem que treinar no seu dia pra você se sentir mais resiliente. Pra você ter melhores escolhas. Você tem que dormir cedo pra ficar menos reativo, pra ter mais tolerância com as pessoas, pra ter uma memória melhor. Né? Então muitas pessoas hoje sofrem de memória. Até esse pós-Covid aí todo mundo sofre de memória. Mas todo mundo dorme depois das 23 horas, ou meia-noite, 1 hora. Né? Mais de 50% da população dorme depois das 23 horas. Então, e tem uma região no seu cérebro, que é o hipocampo, que ele cuida justamente disso, de sedimentar a sua memória. O problema é que isso acontece das 10 da noite a mais ou menos 2, 3 da manhã. Então, se você não tá dormindo muito bem naquele período, pelo menos, cara, você já tá perdendo um pouquinho de memória. Aí você junta isso com comer mal. Aí você junta isso com falta de atividade física. Aí você junta isso com excesso de tela durante o dia. Aí você vai ver Uma aí. falta de um estímulo intelectual, Isso. ler um livro, Aí etc. você vai ver a blogueira no Instagram falando, eu tenho TDAH. Aí você vai falar, eu também tenho TDAH. Na verdade, você tá intoxicado por um monte de coisa. Isso é engraçado, né? Tem uma epidemia de TDAH, parece. Todo mundo fala que tem, né? Cara, é bizarro isso, né? Porque as pessoas, elas se identificam tanto com as coisas, né? Então, qualquer falta de concentração
virou TDAH. Não que não exista realmente, pelo amor de Deus, né? Existe, deve ser tratado, só que, cara, é bizarro. É uma minoria da população, é 2%, né? É algo bem Cara, baixo. deve ser, não sei exatamente estatisticamente, mas eu sei dos números da clínica, né? Então, muitas pessoas tomando remédio para depressão, TDAH, bipolaridade, etc., mas que na verdade não são bipolares. E aí, cara, é Caramba. engraçado porque assim, você vê nos estudos, até um Brain SPECT, que são estudos mostrando fluxo sanguíneo cerebral de pessoas que têm bipolaridade, depressão e tudo mais, eles têm um certo padrão, entendeu? Aí isso virou prerrogativa para esses cientistas, né, que muitas vezes são financiados pela própria indústria, falar, ó, o cérebro dessa pessoa é assim, então ela precisa tomar um remédio. O cérebro desse bipolar é assim. O cérebro dessa pessoa que tem toque é assim. Mas, cara, ele tá desnutrido, ele tá dormindo mal, ele tá. É óbvio que o cérebro dele vai ser assim. Ele tem uma condição genética que favorece, senão, óbvio, não é todo mundo que desenvolve essas doenças. Tem pessoa que vai, de novo, se cuidar muito mal e vai estar bem. Mas essa não é a regra. Quando você imprime, quando você, né, junta todos esses fatores, quando você mostra isso e acaba, né, mudando o estilo de vida do ambiente dessa pessoa, muitas das depressões, elas desaparecem. Muitos dos TDAHs, das bipolaridades, enfim, né, o que eu vejo muito é desnutrição associada a essas doenças, né, que muita pouca gente fala. O que que exatamente é desnutrição? Cara, eu acho que, colocando dados da clínica, tá? Acho que mais de 70% da população hoje é desnutrida. Pouca gente fala nisso. E eu vou te dar alguns exemplos e também do porquê, né? Então pensa que durante muito tempo a gente tem uma alimentação baseada em monocultura. Sabe o que é monocultura, né? Então Aham. plantando aquele mesmo alimento naquele mesmo solo. E de onde saem os nutrientes? Solo. De onde saem os minerais? Solo. Então, sei lá, o feijão que tinha 100 gramas de feijão que tinha 5 miligramas de zinco, tô chutando, tá? Hoje tem um, entendeu? Então, esse alimento, ele te nutre de uma maneira muito menos eficiente hoje. Então, quando eu doso hoje vitamina B9 dos meus pacientes, vitamina B12 dos meus pacientes, ferro, zinco, cobre, eu vejo, a gente encontra deficiência. O problema é que vitamina do complexo B, cobre, zinco, são cofatores para o teu organismo produzir serotonina, dopamina, noradrenalina. Sem a, a- o tijolo, você não constrói a casa. Tá entendendo? Só que aí eu te pergunto, que, né, de novo, não tô falando mal de uma especialidade, não é isso, né? Mas falando da psiquiatria convencional, hoje a gente tem psiquiatras excelentes que têm essa visão também, mas falando ali da psiquiatria convencional, que psiquiatra que pede B9? Que psiquiatra que pede B12? Que psiquiatra que pede vitamina D? Agora, eu não estou estabelecendo uma relação de causa e efeito, não é isso. Eu estou falando que, tendo essas desnutrições, você vai ter TDAH, você vai ter, etc. Não. Mas eu estou estabelecendo uma relação de associação. Você vai começar a ter sintomas que podem fazer você começar a achar que tem, né? Exatamente. Além de ter sintomas, a deficiência de alguns desses nutrientes pode causar outros problemas que não esses. Né? Então, uma coisa muito básica, né? Muito óbvia, mas que, infelizmente, né, a gente ainda não está preparado para essa conversa na medicina. Então, Basicamente porque a gente não aprende nutrição na faculdade. Né? Então, esse que é o grande problema, né? Você foi fatiado em um bolo gigante. Então, seu braço é um pedaço do bolo, né? Suas articulações é um pedaço do bolo, seu coração, o sistema cardiovascular é outro pedaço, a tua mente, o teu estômago é outro pedaço. E não tem um médico que vai olhar para tudo isso e falar, calma aí, vamos ver o que está acontecendo. Né? E um médico meio que não mexe na área do outro. Então, não, vai falar com o seu cardiologista, vai falar com o seu neurologista, vai fazer. Então, esse que é o grande X da questão. Ele não é uma culpa da medicina, né? De novo, é culpa de como o médico é ensinado. Né? E se a indústria ensina o médico na faculdade, e infelizmente os estudos relacionados ao estilo de vida, 80% deles, o que é muita coisa, eles aconteceram, nos últimos 6, 7 anos,
Cara, ou você tá muito antenado, ou você tá olhando as coisas por uma perspectiva muito de fora, né, pra ver tudo isso, ou, cara, você vai falar que você é médico baseado em evidência e vai olhar a medicina dessa maneira, e você vai continuar ali com a sua especialidade, ouvindo a medicina dessa maneira, mas acontece que o mundo ele tá passando por essa revolução, né? Então, eu acho que quanto mais isso acontece, né, mais as pessoas vão ter acesso, mais as pessoas vão questionar os médicos delas, né? E eu acho que no final das contas é para isso que eu tô aqui, né? Para tipo gerar esse tipo de questionamento mesmo, até porque eu acho que é um tipo de discussão saudável, né? Você ter e super importante. Pô, a gente tá Eu falando acho aqui de que, saúde. na minha opinião, é a mais importante de se ter hoje em dia, porque é na cadeia de acontecimentos, sei lá, seja político, seja de qualquer coisa da sociedade, existe um ser humano ali no começo de tudo, e esse ser humano tem a saúde envolvida. Se esse cara estiver estressado, estiver mal, estiver com memória ruim, tudo que ele produzir vai ser filtrado por aquilo. Perfeitamente. Então isso mexe totalmente nas suas interpretações, em como você se vê, em como você vê o mundo. E isso vai definir não só a saúde, isso vai definir o seu destino, vai definir a sua vida, vai definir muitos outros fatores. Então hoje eu tenho história de paciente que, sei lá, cara, voltou a falar com a mãe, voltou a falar com o irmão, voltou a falar com. Depois que recuperou o ferro. Juro por Deus. Depois que começou a dormir bem. É óbvio, cara, você não dorme bem, você vai estar reativo. Como que você vai querer fazer as pazes com a sua família? Né? E é interessante esse lance de pai e mãe, porque as doenças, elas têm um quê genético, como eu te falei. Então, a carga genética dos pais e mãe influencia. Só que o que os seus pais e as suas mães fizeram também influencia. Por mecanismos epigenéticos. Então, se você não entende eles, você não faz essas pazes com pai e mãe, por isso que todo tratamento tá lá na minha consulta, deve ter algum paciente, algum seguidor aí assistindo, ele já sabe, né, que, porra, eu vou perguntar lá qual foi o seu tipo de parto, você teve algum trauma na infância, qual é a sua relação com sua mãe, com seu pai. Cara, se isso não funcionou bem, seu parto foi cesárea, se você não se amamentou, você teve muito trauma ali na infância, e, putz, não se dá bem com o pai e mãe, cara, é muito difícil essa pessoa ter saúde. Ela pode comer Interessante, bem, né, ela cara? pode fazer tudo, ela pode. É muito difícil a pessoa ter saúde. Por mecanismo epigenético. A parte comportamental dela não vai ajudar. Quando eu Não falo de tinha ideia epigenética, disso. só pra você entender, tá? A epigenética, gente, é basicamente a interação do ambiente no qual a gente está inserido com o nosso genoma, certo? O que a gente descobriu nos últimos anos? Que o ambiente também passa essas informações para o seu genoma e que essas informações também são transmitidas de geração para geração. Entendeu? Então vamos supor que a tua mãe, ela amava beber mais que tudo na vida. Então ela amava, ela bebia pra caramba e tal, não sei o quê. Alcoolista, né? Alcoólatra. Isso de alguma maneira passou pra você, por mecanismo epigenético. Então ela pode ter até um gene, que é menos importante, como a gente falou, pra desenvolver X doença. Só que tem uma carga epigenética que é ainda mais forte nisso. E às vezes você não vai descontar no álcool, mas você vai ter outro tipo de recompensa. Por exemplo, no trabalho. Por exemplo, como você se comunica de maneira mais obsessiva, mais compulsiva, entendeu? Às vezes num relacionamento, mas que foi ali transmitido e que normalmente você não entende por quê? Porque você não tá nem aí pra história da sua mãe, dos seus ancestrais e tudo mais, né? A gente tá ali, a gente tá olhando ali só uma fatia, né, do que realmente pode influenciar. O quanto que essas questões definem a pessoa do jeito que ela é, sabe? Porque assim, tá, beleza, eu sei, agora eu sei que minha mãe, tá, passou essas coisas pra mim. O quanto disso vai me definir? O quanto eu consigo mudar disso? É algo que eu vou ter que lidar a vida inteira? Como é que é? É... é muito difícil falar o quanto você vai conseguir mudar, porque vai depender da história de cada um, né? E a gente sabe que existem histórias e histórias. Tem histórias que você fala, caraca, como essa pessoa tá aqui hoje, e outras histórias que são menos graves, né? Eu acho que isso vai depender de como essa pessoa ela vai ser influenciada por essas histórias. Mas não muda o fato de, como eu falei, de você ter total autonomia para mudar tudo isso. Então, independente, a menos de novo, você tem uma carga genética muito influente,
né? Então, realmente, hoje em dia existem alguns genes que impactam muito, né, na qualidade de vida do paciente e no risco de doenças. Mas, por via de regra, cara, você pode mudar tudo. Via de regra, se você ressignificar algumas coisas, tá na sua autonomia mudar. Então, se você tem ali uma mãe, um pai e tal, que tiveram muito problema, cara, epigeneticamente falando, se você assume essa responsabilidade, é você que vai definir o teu sucesso ou o teu fracasso. Ótimo, cara. Tem uma coisa que você comentou que eu achei interessante e eu queria entender melhor a tua visão sobre isso. Você falou sobre espiritualidade, encontrar um caminho. Como é que é a tua visão sobre isso? Cara, vamos lá. Espiritualidade, né? Então, antes, né, a gente via na medicina a espiritualidade como algo não tão importante, né? De novo, porque a gente não tinha evidência científica de que isso ia influenciar na sua saúde. E, de novo, se eu sou médico, eu preciso levar em consideração a ciência. O lance é que hoje existem robustas publicações mostrando que o indivíduo que é mais espiritualizado, ele tem menos risco cardiovascular, ele tem menos risco de depressão, ele tem menos risco de desenvolver um câncer, por exemplo. E o que que é espiritualidade na medicina, se a gente for colocar isso na biologia, né? É a tua frequência. É que frequência você está emitindo. É aquilo que você está saindo num nível quântico, né? Falando um pouco de física mesmo, né? Só que antes a gente não entendia como isso funcionava. Hoje a gente sabe que cada célula do teu corpo emite uma frequência. E essa frequência a- ela vai ser mudada ou não em relação ao teu padrão de pensamentos, em relação a como você se enxerga, em relação ao ambiente no qual você está inserido. Tem um livro muito interessante que fala sobre isso, que é Biologia da Crença, que ele mostra exatamente esse padrão, né? E antes a gente achava que o cérebro da célula era o núcleo da célula, que é onde aconteciam as divisões, onde tem tal seu genoma e tudo mais. Mas não, hoje a gente entende que o núcleo, que o cérebro da célula é a membrana da célula, que é onde ela tem um contato ali com o meio externo, que vai acabar mudando ou não o direcionamento. Isso acontece com você. Então, trocando em miúdos, né? Quanto mais você cuida da tua energia, você também está cuidando da tua vibração, né? Você também está cuidando do teu espírito, né? Isso só vai mudar o nome. Mas para mim tem o mesmo significado. Você está falando de energia, se você está falando de vibração, se você está falando de espírito, é a mesma coisa. Você encontrar um caminho é você saber meios de saber gerenciar a tua energia. De saber manter a sua vibração mais alta. Então, seja isso com técnicas de meditação, seja isso com yoga, seja isso com indo na igreja católica, seja isso indo na Universal, e seja você encontrando o caminho, indo para o xamanismo, indo para medicinas ancestrais, tem muitos caminhos. É você se identificar com aquilo que mais vai te fazer bem, né? Se você faz ali uma oração, cara, o que você está fazendo? Você está agradecendo. Se eu colocar um medidor de vibração em você, medindo as tuas ondas, né? Enquanto você tá com raiva, quando você tá agradecendo, são ondas totalmente diferentes. O problema é que essas ondas, elas também vão atrair coisas que são similares a ela. Então lembra, semelhante atrai semelhante. É uma lei universal. Então se você tá ali numa frequência baixa, você tá ali reclamando de tudo, você tá ali discutindo, você tá ali julgando, que vibe você tá? Né? Você tá numa vibe que vai atrair essas coisas, né? Você vai também fazer com que isso se perpetue em você. Mas não, agora você acorda, a primeira coisa que você faz, putz, agradecer pela oportunidade, por estar vivo, por ter uma nova chance, por poder fazer diferente, pela tua saúde. Se você cria esse ambiente dentro de você, cara, é uma outra vibração que você está emanando pro todo. E isso, obviamente, vai ter um impacto direto na tua saúde, na tua vida, nas tuas escolhas e muito mais. Mas será que isso é uma coisa que
a gente tá jogando ali para as células as vibrações ou é algo que elas estão jogando pra gente? Entendeu o que eu quero dizer? Entendi. Eu acho que isso tem muito mais a ver com influências externas. Como a gente fala de epigenética, a gente está falando de influências externas sobre o teu genótipo, sobre aquilo que você tem. Então, ah, você consegue... Porque, assim, se fosse algo interno, você não teria controle, né? Você teria muito menos como mudar o teu destino e a tua vida. Mas hoje a gente sabe que por mecanismo epigenético tudo pode acontecer. Basta você conhecer isso, basta você ter esse mindset que o teu organismo ele vai ser influenciado energeticamente. Basta você se colocar num ambiente no qual você, sei lá, é mais hostil para você. Isso não te influencia? O maior exemplo de como o meio externo ele pode te Ah, influenciar. Pode influenciar a tua célula. E você acha que isso está influenciando só você ficar mais assustado? Não, cara, você não está assustado. Você está produzindo mais cortisol, você está produzindo mais adrenalina, você está diminuindo o fluxo sanguíneo no teu cérebro, você está se preparado para luta ou fuga. Agora, imagina você preparado para luta ou fuga 24 horas por dia. Porque você está julgando, porque você tá com uma ali, né, características mais baixas, né, de vibração. Óbvio que isso também vai mudando, moldando o teu ser, né? Você vai ficar naturalmente uma pessoa um pouco mais reativa e tudo mais. então, quando você fala de energia e tal, não é uma questão metafísica que você tá levando em consideração, ou é? Uma questão totalmente biológica. Então, cada célula do teu corpo, ela emite impulsos elétricos que vão ser baseados naquilo que você está experimentando. Né? Você consegue mudar, você consegue dosar a energia, o campo elétrico da sua célula. Né? E tudo começa no biocampo, se a gente for colocar em questão. Né? É o que a homeopatia faz. O que é a homeopatia? Você colocar uma determinada substância que tem uma vibração de cura, vamos dizer assim, num tecido que está doente. Ela tá te aplicando uma injeção, tem um analgésico ali, tem alguma coisa. Não. Mas por que funciona? Porque você está mexendo no campo daquela patologia, enfim, daquela enfermidade, Mas né? a homeopatia, o pessoal não fala que não tem estudo científico, que não funciona? Como é que é isso? Cara, antes se falava muito mais nisso, né? Que não tinha comprovação científica e tudo mais. Mas muito por conta de uma medicina que está mais voltada para prescrição de resolver o problema a curto prazo, né? Então, né, a gente ainda tem muitos médicos, infelizmente, que não consideram a homeopatia, mas hoje você tem evidências gigantes de que funciona, né? A gente tem que lembrar que a homeopatia é uma especialidade médica, né? Então, é algo que é muito mais esclarecido no dia de hoje, né? Então, mas realmente, né? Num passado não tão distante, isso era tido como, putz, não Pseudociência. funciona, pseudociência, né? E se a gente pegar alguns artigos realmente, alguns funcionam, outros não, porque assim, é algo muito mais sutil, né? Quando você está falando de saúde, a gente tem que tirar um pouco, né, só da medicina baseada em evidências, né? Porque às vezes aquela evidência, ela não vai servir para você, que é onde a gente entra na era da medicina de precisão hoje. O que é medicina de precisão? Então vamos supor que saiu um estudo, tá? Que ômega 3 faz bem, um ensaio duplo cego randomizado de revisões científicas, etc. Enfim, um estudo muito bem feito, numa grande revista médica, de que ômega 3 não melhora seu risco cardiovascular. Imagina. Aí o cardiologista vai pegar, que é, que é treinado para fazer uma medicina baseada em evidências, ele vai olhar naquele estudo que foi publicado no Congresso de Cardiologia, bababá, em Londres, no mundo inteiro. Beleza. Ele olha aquele estudo e fala: ômega 3 não serve para nada, né? Beleza. Só que daí eu genotipo o Lutz e eu descubro que você tem uma mutação num gene que faz você ter
menos 10 vezes ômega 3 no teu corpo. Você tá entendendo? É uma enzima que não funciona direito e faz com que você tenha que consumir mais ômega 3 para ter níveis bons de ômega 3. Você concorda comigo que, para a média das pessoas, esse estudo possivelmente não vai funcionar? Porque para você vai faltar muito ômega 3. Você tá entendendo? Sim. Então essa é a era que a gente tá entrando agora. Individualizar. E mais que isso, eu coloquei um ponto muito específico que é a genética. Mas quem foram os indivíduos desse estudo? Caramba, será que eram pessoas que já consumiam ômega 3 na dieta? Então a suplementação não funcionou? Entendeu? Será que eram pessoas que já viviam em locais onde tem menos mutações nesses genes que necessitam mais ômega 3? Você tá entendendo? Então tem muitos vieses, né? Quando a gente pega um estudo populacional, um estudo, uma revisão científica, a gente antes tem que entender quem é esse humano. E principalmente como funciona a biologia. Né? Porque tem muitos estudos que não vão funcionar para aquela pessoa. Então, se você pega só o estudo para declarar um tratamento para um paciente, né, uma conduta, cara, ferrou. A chance de se errar é muito grande, né, porque existem muitos fatores, muitos viés. Então, a gente está saindo dessa época da medicina que, sim, a gente vai sempre usar a evidência científica, mas agora a gente tem mais. A gente está chegando na era dos dados. Então, quais são os dados desse paciente que você tem? Então, como a microbiota dele, como é a flora intestinal dele, o que ele está comendo, o que ele está pensando, quais são os traumas da infância, qual foi o genótipo dele. Olha quanta informação você tem para você criar um tratamento que é mais individual. Então, todos esses algoritmos, eles vão ser postos para você tratar o ser humano como um todo. E não colocar ele ali num nicho, né, que é ou não é, né, sem considerar essa tonelada de informações e de dados. Cara, isso é muito interessante. Como é que a galera pode fazer pra fazer uma consulta na tua clínica que analisa todas essas coisas? Como é que é? Cara, tem o Instagram da clínica, né? E lá eles dão todas as informações, @clínica Pedro Andrade. E, enfim, aí a gente marca uma consulta. Tem outros profissionais também, né, que trabalham com a mesma linha, nutricionistas, terapeutas. Acho que o foco, no final das contas, não é só você passar uma consulta médica, né? Como eu falei, é para você ter um plano de ação. Você sair de uma clínica, né? É isso que a gente faz, né? O paciente sai da clínica, ele sai ali com uma orientação nutricional, ele sai com uma orientação do médico, ele sai com treino, ele sai com uma terapia, ele sai com o programa de tratamento dele criado. Né? E não simplesmente, você vai no Uma médico, coisa só. toma esse remédio para colesterol e vai procurar um nutricionista. Né? Tô generalizando aqui. E é isso, né? Para quem está interessado, né, em saber um pouco mais sobre medicina de precisão, sobre se conhecer um pouco mais essas ferramentas que hoje proporcionam esse conhecimento sobre o seu genótipo, sobre a sua microbiota intestinal, o tipo de alimento que você é mais sensível ou não. Então isso já enfim, a gente não somos os únicos, né? Mas a gente já faz isso há algum tempinho. Que massa, cara. Bom, muito obrigado, viu? Obrigado Adorei a você. o papo, cara. Foi muito bom. Adorei o papo. E tem algum jeito da galera ver mais sobre os seus conteúdos? Onde você mais posta no Instagram? Como é que é? Cara, eu não uso muitas outras ferramentas além do Instagram, né? @drpedroandrade, @Dr. Pedro Andrade. Então, quem tiver interessado ali também eu falo bastante sobre saúde, falo sobre tudo, na verdade, né? E lá vocês vão ter uma noção um pouco mais, né? Eu misturo também parte pessoal, então fica uma coisa mais dinâmica, né? Nossa, eu gostei bastante, cara, do conteúdo lá. Faz tempo que eu tô te seguindo. Legal, legal. Pô, obrigado. De Valeu, cara. verdade. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Não esquece de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo. E é isso. Até a próxima e